Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta à última aula que a gente vai ter sobre o gerenciamento dos riscos. E nessa aula a gente vai falar aqui sobre o processo planejar as respostas aos riscos e também falar sobre o monitorar e controlar os riscos, tá bom? Então a gente vai começar aqui sobre o planejar as respostas aos riscos. Então, planejar as respostas aos riscos é o processo de desenvolvimento de opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto. Lembrando que as oportunidades são os riscos positivos, né, os riscos bons, e as ameaças são os riscos ruins, né, ou seja, a gente deve reduzir isso aqui, tá bom? E esse planejar a resposta aos riscos, ele engloba a identificação e a designação de uma pessoa, né, ou seja, o responsável pela resposta ao risco, para assumir a responsabilidade por cada resposta ao risco acordada e financiada pelo cliente. Então, o processo de planejamento das respostas aborda os riscos pela prioridade, inserindo recursos e atividades no orçamento, no cronograma e no plano de gerenciamento do projeto, conforme é necessário. Então, quais são as ferramentas e técnicas que a gente pode utilizar no planejar as respostas aos riscos? A gente pode fazer uso de estratégia para riscos negativos ou ameaças, né? Por exemplo, você pode evitar ou eliminar aquele risco, e a eliminação do risco ela vai englobar a alteração do plano de gerenciamento do projeto para remover totalmente a ameaça. Então, o gerente do projeto ele também pode isolar os objetivos do projeto do impacto do risco ou alterar o objetivo que está em perigo para que, mesmo que aquela ameaça ainda venha a se concretizar, você está alterando o seu projeto para que o objetivo do seu projeto que seria alterado pela ameaça ele não seja afetado, dado que você alterou o seu objetivo. Então, exemplos disso incluem você estender o cronograma. Então, se você tinha um risco que era o prazo para a conclusão da minha atividade pode ser insuficiente, né? Tenho 90% de chances que não vai dar tempo de terminar com esse cronograma. Então, como você não pode acabar com a ameaça sem alterar o seu objetivo do projeto, então você vai estender o cronograma, ou seja, você está evitando, né, ou eliminando o risco, dado que você fez uma alteração no cronograma, então a chance agora de você extrapolar o cronograma é de 2%, por exemplo, tá? E além disso, você também pode, além de estender o cronograma, né, para esse exemplo específico, você também pode alterar a estratégia ou reduzir o escopo do projeto. E a estratégia de evitar mais radical é você suspender totalmente o projeto, tá? Então, se você suspender o projeto, você não vai ter mais riscos, mas você também não vai ter o que se esperava alcançar com os objetivos do projeto. Outra estratégia para você tratar os riscos é você transferir os riscos, né? Então, a transferência de risco ela exige a mudança de alguns ou todos os impactos negativos de uma ameaça, juntamente com a responsabilidade da resposta para um terceiro. Por exemplo, o que é essa transferência para um terceiro? É você contratar uma empresa ou uma pessoa, um especialista que vai cuidar daquele risco e vai reduzir ou tratar aquele risco para você, né? Então, você está terceirizando o gerenciamento do risco, de um determinado risco ou de um determinado conjunto de riscos, tá bom? E a transferência de riscos, ela quase sempre envolve o pagamento de um prêmio à parte que está assumindo o risco, né? Ou seja, dado que você está transferindo o risco, você tem que pagar, né, de alguma forma aquela parte interessada, aquele stakeholder que vai receber o risco por você. Por exemplo, né, seguro de carro, né? Você está transferindo o risco de sofrer um acidente para a seguradora e, em compensação, você paga um valor lá para ela assumir esse risco por você e ela lhe ressarce caso o risco, né, seja concretizado e você tenha algum dano no seu veículo, tá? E as ferramentas de transferência, elas podem ser bastante variadas, né? Incluem, entre outras, o uso de seguros, garantias, fianças, etc. Então, por exemplo, quando um comprador tem recursos que o vendedor não possui, pode ser prudente transferir uma parte do trabalho e o risco correspondente de volta ao comprador por meio de um contrato. Então, por exemplo, você está desenvolvendo um software para o seu cliente e você não é especialista em segurança da informação, você é especialista em desenvolvimento de software, né, escalabilidade, etc. Mas
você, né, a sua empresa, o seu projeto, não é especialista em segurança da informação. Então é prudente você transferir o risco, né, ou seja, você vai transferir os problemas, né, que podem ocorrer caso haja problemas de segurança, como vazamento de informações, etc. Você está transferindo esse risco para uma empresa terceirizada, né, que é especializada em segurança da informação, e em contrapartida você vai estar pagando essa empresa para assumir esses riscos por você. Então, isso seria o transferir os riscos. A outra estratégia é você mitigar o risco, né? Então, a mitigação de riscos ela implica na redução da probabilidade ou na redução do impacto de um evento de risco adverso, né, para dentro de limites aceitáveis. Então, lembrando que a redução de impacto é para os riscos negativos, né? E para os riscos positivos você vai aumentar a chance do impacto dele, não é isso? Então, você adotar uma ação antecipada para reduzir a probabilidade e ou o impacto de um risco negativo, né, ocorrer no projeto em geral é mais eficaz do que você tentar reparar o dano depois de o risco ter ocorrido. Né, alguns exemplos é você adotar processos menos complexos, fazer mais testes ou escolher um fornecedor mais estável. Então, mitigar é você tomar ações para reduzir o impacto ou a probabilidade daquele risco. Ou seja, você está reduzindo a chance daquilo acontecer ou reduzindo o impacto negativo que aquilo pode ter no seu projeto. A outra estratégia de gerenciamento de riscos é você aceitar o risco, né? Então, é uma estratégia adotada porque raramente é possível eliminar todas as ameaças de um projeto, e isso indica que a equipe do projeto conhece o risco e decidiu não alterar o plano de gerenciamento do projeto para lidar com aquele risco ou não conseguiu identificar uma estratégia de resposta adequada. Então, essa ação de aceitar o risco nós sabemos que o risco pode acontecer, mas ou o custo para tratar ou mitigar esse risco é muito alto e não acaba não valendo a pena, ou então nós não temos meios de mitigar aquele risco. Então a gente simplesmente aceita o risco, sabe que ele pode acontecer e ele está associado ao projeto dessa forma. E essa aceitação ela pode ser passiva ou ativa. A aceitação passiva ela não requer nenhuma ação, né, exceto documentar a estratégia, deixando claro que a equipe do projeto trate os riscos quando eles ocorrerem. E a estratégia de aceitação ativa, né, mais comum, é estabelecer uma reserva para contingências, incluindo tempo, dinheiro ou recursos para lidar com aquele risco, caso ele seja efetivado. Então, esse exemplozinho aqui, né? A pessoa está andando aqui, né? E do nada ela caiu, né? Você se desequilibrou aqui, caiu. Porém, ela pagou, né? A esse carinha aqui, né? Ela terceirizou o risco, né? E o que era o risco? Ela cair e se machucar, né? Então ela terceirizou esse risco e o carinha foi lá e botou uma cama elástica, né? Então o risco é ele morrer ou se machucar, né? Ao pular ou cair daqui. E colocando a cama elástica é possível reduzir o risco de morte ou sequelas, né? Por um valor menor do que seria pago caso ele se machucasse, né? Então isso é a mitigação de riscos. Né, a terceirização também de riscos, a transferência de riscos. Então aqui ele transferiu o risco para um terceiro, né? E outra ferramenta ou técnica que pode ser utilizada no processo de planejar a resposta aos riscos é você gerenciar riscos positivos, né, ou oportunidades. Então tudo que a gente falou até então foram sobre riscos negativos, né, ou seja, ameaças. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as oportunidades, os riscos positivos. Então, uma estratégia que você pode fazer é explorar os riscos positivos, né? E essa estratégia ela pode ser selecionada para riscos com impactos positivos, quando a organização deseja garantir que a oportunidade seja concretizada, e procura eliminar a incerteza associada com um determinado risco positivo, né? Garantindo que a oportunidade realmente aconteça. Então você reduz o risco e você assegura, né, ou garante que a chance daquilo acontecer é maior, que é o que se deseja, né, que o risco positivo seja concretizado, né, que ele realmente aconteça. E exemplos de respostas de exploração direta incluem designar os recursos mais talentosos da organização para o projeto a fim de reduzir o tempo de conclusão ou para proporcionar um custo mais baixo do que o que foi originalmente planejado. Outra estratégia é você compartilhar, né, os riscos positivos.
Então, compartilhar um risco positivo envolve a alocação integral ou parcial da propriedade da oportunidade a um terceiro que tenha mais capacidade de capturar a oportunidade para benefício do projeto, né? Exemplos de ações de compartilhamentos incluem a formação de parcerias de compartilhamento de riscos, equipes, empresas para fins especiais, as quais podem ser estabelecidas com a finalidade expressa de aproveitar a oportunidade, né, de modo que todas as partes beneficiem das suas ações. Então, um exemplo de compartilhar risco positivo é você terceirizar a venda do seu produto final, por exemplo. Então, você está compartilhando o risco e a pessoa que, né, ou a empresa que é mais adequada para que trata somente com vendas, né, ou tem grande experiência na área de vendas, vai aumentar o risco de você fazer a venda do seu produto. A outra estratégia é melhorar, né? Então, essa estratégia ela é usada para aumentar a probabilidade e ou os impactos positivos de uma oportunidade e identificar e maximizar os principais impulsionadores desses riscos de impacto positivo, né? Pode aumentar a probabilidade de ocorrência dele. Exemplos de melhoramento de oportunidade são o acréscimo de mais recursos a uma atividade para terminar mais cedo, né? E você também pode utilizar a estratégia de aceitação, né? Então, aceitar uma oportunidade é desejar aproveitá-la, né, caso ela ocorra, mas não persegui-la ativamente. Então, você quer que aquilo aconteça, mas você não vai tomar nenhuma medida para que aquilo seja concretizado. Mas se acontecer, vai ser muito bom para o projeto. E você também pode fazer uso de estratégia de respostas de contingência, né? Então, algumas respostas elas são projetadas para serem usadas somente se certos eventos ocorrerem. E para alguns riscos, é apropriado que a equipe de projeto faça um plano de resposta que só será executado sob determinadas condições pré-definidas, né? Caso acredite que haverá alerta suficiente para implementar o plano. E você também pode fazer uso da opinião especializada, né? Que é fornecida por pessoas experientes, né? Com experiência em projetos similares, e em relação às ações a serem adotadas para um risco específico e bem definido, né? Por exemplo, consultoria de segurança da informação seria um exemplo de opinião especializada. E agora, por fim, a gente vai falar sobre o processo de monitorar e controlar os riscos. Então, monitorar e controlar os riscos é o processo de implementação dos planos de respostas aos riscos, né? Acompanhamento dos riscos identificados, monitoramento dos riscos residuais, identificação de novos riscos e avaliação da eficácia do processo de risco durante todo o projeto. Então, é um processo que vai estar em execução durante boa parte do projeto e ele vai estar, né? Ele é bem genérico, né? Ou seja, ele vai fazer o acompanhamento dos riscos que foram identificados, vai monitorar os riscos que não foram concretizados ainda, vai fazer identificação de novos riscos e fazer avaliação da eficácia do processo de risco durante todo o projeto. E as respostas planejadas a riscos que são incluídas no plano de gerenciamento do projeto são executadas durante o ciclo de vida do projeto. Mas o trabalho do projeto deve ser continuamente monitorado em busca de riscos novos, né, modificados e desatualizados. Então, esse processo ele vai estar sempre executando ali e procurando por novos riscos e aplicando ações de correção para os riscos que foram identificados. E quais são as ferramentas e técnicas que se pode utilizar no monitorar e controlar os riscos? Você vai ter a reavaliação de riscos, né, ou seja, é o processo de monitorar e controlar os riscos, muitas vezes, né, que resulta na identificação de novos riscos, na reavaliação dos riscos atuais e no encerramento dos riscos que estão desatualizados. Então, as reavaliações dos riscos do projeto devem ser programadas com regularidade e a quantidade e os detalhes de repetição que são apropriados depende de como está o andamento do projeto em relação aos seus objetivos. Então, você também pode fazer uso de auditorias dos riscos, né? Então, as auditorias elas examinam e documentam a eficácia da resposta para lidar com os riscos identificados e suas causas raiz, bem como a eficácia do processo de gerenciamento dos riscos. Então, o gerente de projetos ele é responsável por garantir que sejam realizadas auditorias, né, com uma determinada frequência, conforme definido no plano de gerenciamento dos riscos do projeto.
E as auditorias de riscos, elas podem ser incluídas durante as reuniões rotineiras de revisão do projeto ou então nas reuniões de auditoria separadas para a auditoria. Você também pode fazer uso de medição de desempenho técnico, né? Então, a medição de desempenho, ela compara as realizações técnicas durante a execução do projeto com o cronograma de realizações técnicas do plano de gerenciamento do projeto. Então, ele compara quão bem o projeto está caminhando em detrimento dos riscos, né? É necessário a definição de medidas quantificáveis e objetivas do desempenho técnico que possam ser usadas para comparar os resultados reais com as metas que foram definidas. E qualquer desvio, né, como demonstrar mais ou menos funcionalidades do que o planejado em um marco, pode ajudar a prever o grau de sucesso para atingir o escopo do projeto e expor o grau de risco técnico que o projeto está enfrentando. Também pode fazer uso da análise das reservas, né? Ou seja, durante a execução do projeto podem ocorrer alguns riscos, com impactos positivos ou negativos nas reservas para contingência de orçamento ou cronograma. Então, essa análise das reservas, ela compara a quantidade restante de reserva para contingência com a quantidade de risco restante a qualquer momento no projeto, a fim de determinar se as reservas restantes são adequadas para a finalização do projeto. Você também pode ter reuniões de andamento, né? Onde o gerenciamento dos riscos deve ser um item da agenda nas reuniões periódicas de andamento do projeto. O tempo necessário para esse item vai variar, dependendo dos riscos e da gravidade daqueles riscos que foram identificados, da prioridade e da dificuldade de resposta àquele risco. Então, discussões frequentes sobre riscos aumentam a probabilidade de que as pessoas possam identificar os riscos e as oportunidades. Então, esse é um exemplozinho, né? Ô, Bob, né? E se as cordas se quebrarem, né? Se a corda do balanço se quebrar, o que pode acontecer, né? Ele disse, ó, não se preocupe, Sally, né? Eu tomei conta, né? Ou seja, eu gerenciei esse risco utilizando um gerenciamento de risco, né? Então você pode se balançar aí sem nenhuma preocupação. Ou seja, então a moça, ela terceirizou o risco, né? Ela mitigou o risco, foi o que ela fez com esse risco, né? Então, fica um exemplozinho aí para a gente finalizar a nossa aula, tá bom, pessoal? E com isso a gente encerra, tá? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.